e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quem que está falando aqui? É Deus. Então Deus está falando assim, eu vou tirar do meio da sua casa o quê? Enfermidades. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Forte esse texto, né? Mas não é bem assim, não tem como se tem doença lá em casa, eu estou doente. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Ouça mais. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades ou doenças no original, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites fomos sarados, curados, está na Bíblia. Ouça mais um aqui. Se o Espírito, com letra maiúscula, daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, quem que ressuscitou a Jesus dentre os mortos? O Espírito daquele, quem é aquele? Deus. Habita em vós. Se você recebeu Jesus, o Espírito Santo habita em você. Você está qualificado para esse texto. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, que é Deus, também vivificará vossos corpos mortais. Isso aqui não é para o céu, é para essa vida, enquanto você não morre. Imagina, e ainda pelo seu Espírito que em vós habita. Imagina o Espírito Santo de Deus vivificando o seu corpo mortal. Ele metendo a mão lá no seu corpo mortal para trazer vida. Ele faz isso. Isso está escrito aqui. Ouça. Levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas vocês foram? Feridas de quem? Jesus, vocês fostes, passado, sarados. Tá certo? Está na Bíblia. Agora, eu vou reler aqui, vou colocar aqui, eu vou abrir uma pergunta aqui para vocês. É nessa parábola mesmo. Tem a parábola do semeador, né? Então, vamos lá. Não precisa nem ler aqui, mas essa parábola fala que um semeador saiu a semear, né, sementes. Onde que caíram as sementes? Pode até ler aí. Primeira caiu onde? No caminho, né? A outra, verso 5, nas pedras, os pedregais. A outra, espinhos, né? Então, são 3 situações aqui de que a coisa não deu certo. E aí, a outra caiu numa boa terra. Aí essa que caiu em boa terra, qual foi o resultado? Produziu 30 a 100, outra 60 e outra 30. E aí Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, depois dessa parábola, né, lá no particular, os seus discípulos falaram assim, Jesus, explica para a gente. Né, e até no outro evangelho, eles perguntaram a Jesus, falaram assim, e aí? Né? Jesus falou, para os outros eu vou falar em parábolas, para vocês eu vou explicar. Mas era só pedir para Jesus, se você não tinha entendido, era só pedir que ele explicava. Quantas vezes fosse necessário. Certo? Eles perguntaram. Bom, voltando aqui. O que você acha que seja essa semente que caiu ao pé do caminho? E as árvores, vieram as aves e comeram. Como é que a pessoa não entende? Porque é burro? Ou burra? Com todo respeito ao animal. Onde que está aí o problema da pessoa não entender? Tem um nível intelectual inferior? O que vocês acham? Vontade? O que vocês acham? Precisa ter um estudo mais, tem que ser teólogo? O que vocês acham? O que é não entender? Pegar o seu exemplo aí de uma sala de aula. O cara não entende o que o professor falou. Qual que é o papel do aluno e do professor nesse contexto? Traz o professor, perguntar de novo. E se ele não entendeu de novo? Aí ele fala, né? A semente é a palavra de Deus, né? O campo é o mundo. Então a semente caiu no caminho e veio a ave e levou. Ele até fala aqui, ó, ele explica o que é. Ele fala assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração, esse que foi semeado ao pé do caminho. Então, na prática, o que significa? É o cara que, sei lá, o cara ou vem uma vez na igreja, o que é isso na prática? Porque parece uma desvantagem, né? Parece que aqui o diabo tem uma
uma vantagem sobre as pessoas, de tirar aquilo para a pessoa não entender. O que vocês acham? Quer ver um exemplo para a gente entender? Você recebe uma mensagem de áudio no WhatsApp. Você não entende. O que você faz? Escuta de novo. Pô, mano, assim, justo na hora, a panela de pressão começou a fazer barulho. O que você faz? Escuta de novo. Mas aí você percebe que passou o caminhão do gás. O que você faz? Pô, aí você, na quinta vez você espirrou no meio do caminho. O que você faz? Escuta de novo. Escuta de novo. Escuta de novo. Gente, aqui tem uma chave importantíssima pra gente aqui, ó. Nós não vamos falar da parábola inteira, só desse primeiro solo. A semente, ela cai no caminho, vê a ave e tira. E aí explica o que é. A pessoa ouve, mas ela não entende. Ela ouve, mas não entende. Se o aluno não entende, pergunta de novo e ouve de novo. Se eu não entendo e não quero saber e não pergunto de novo e não vou ouvir de novo a mensagem que está lá, eu não vou entender. Aí isso vai passar batido. Isso mostra, não significa que essa pessoa aqui, que está simbolizada aqui no pé do caminho, sejam pessoas malvadas, que são pecadores. Não! Isso acontece com todo mundo. E acontece em qualquer momento da vida. Aqui, por exemplo, texto clássico. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por você ter ouvido. A gente falou um monte de coisa aqui, eu mostrei um monte de texto. Vocês ouviram, eu também. Mas é difícil de encaixar esse texto na realidade humana. Como assim? Nenhuma enfermidade. Como assim? Sou perdoado de todos os pecados. Às vezes a pessoa até, a gente até conversou aqui, não, mas o fulano pecou, não pode tomar ceia. Não, se foi perdoado. Mas é mais fácil entender que todos os seus pecados foram perdoados, e esse é o sangue que perdoa os pecados, do que entender que todas as suas enfermidades foram curadas. E qual era o problema da igreja de Corinto? Eles não estavam fazendo distinção, eles estavam discernindo o quê? O sangue, o corpo. Vocês escutaram um monte de coisa, eu também. Estou na mesma balaia que vocês aqui. Tá bom, mas, isso aqui eu quero entender melhor. Não estou entendendo. O que você faz? Ouve. O que você faz? Ouve. O que você faz? Ouve. A fé não vem pelo ouvir uma vez. A fé é uma constante. Quando eu falei de jornada, e tem uma coisa, hein? Deus ele pode fazer um milagre instantâneo, zap, tudo funcionar na sua vida. Como ele pode ser, fazer um processo na sua vida. Mas não abandona o processo. Ouve, ouve, ouve. O que a gente está falando aqui de progresso vai nessa linha de que não tem uma fórmula mágica, gente. Pelo contrário, a Bíblia é simples. A fórmula bíblica para você ter os avanços e progressos na sua vida, e a gente está falando hoje especificamente de saúde física, é ouvir, ouvir. Eu dei uma dica aqui de alguns textos, tem muitos outros textos na Bíblia. Como é que é isso? Lê, vai, ouve, ouve, ouve. Você vai demorar 10 anos para entender um texto, não importa, mas vai ouvindo, porque as coisas vão acontecendo sem você perceber. Então assim, gente, do mesmo jeito que o senhor não entendeu a mensagem, eu vou ouvir de novo, a palavra de Deus é assim. Você não entendeu? Ouve. Não vai arranjar uma outra justificativa para falar que a palavra de Deus não tem razão. Não vai arranjar uma outra estatística para dizer que não é bem assim, deve ser bem diferente, mas eu nem quero entender o que a Bíblia está dizendo. Não. Ouve, ouve, ouve. E eu fiz questão na semana passada de dizer o seguinte, o que você tem que fazer então, ouvindo isso que eu estou falando agora? Não, agora ficar lendo a Bíblia 10 capítulos por dia. Não, isso é lei. Eu só quero que você entenda que a Bíblia é vida. Que a pregação é vida. Não precisa ler 10 capítulos, 5 capítulos, não precisa ter um esquema. Não estou dizendo, você faz um esquema que você quiser, mas não é que é o teu esquema que vai te trazer benefício. Não, mas entenda que você tem que ouvir, ouvir e ouvir. O nosso professor é o Espírito de Deus. Fala assim, Espírito Santo, não entendi esse negócio aqui, me explica, me ajuda aí. Né? E talvez você vai entender dali 5 minutos, talvez você vai entender dali 5 anos. Né? Falta um pouco de vivência para você entender aquela profundidade toda.